porque é importantíssimo fazer um alerta sobre os cuidados que nós devemos tomar para evitar contrair a doença. O botulismo pode até matar. Nós vamos chamar o Leandro Santiago ao vivo agora, para que ele possa explicar para a gente, que ele está inclusive ao lado do infectologista, Dr. Fernando Maia, para explicar para a gente que a contaminação pode ocorrer na ingestão de alimentos, é isso? Alimentos que estão mal acondicionados ou fora da validade, é isso, Leandro? Exatamente, viu, Wilson? Alimentos aí que passaram do prazo de validade. A gente viu aí na reportagem da Record Bahia, no caso da mortadela, mas tem outros tipos de alimentos aí que podem oferecer algum perigo. Como você falou agora, a gente vai conversar com o infectologista Fernando Maia, que tem mais detalhes. Enlatados é o principal problema, né, doutor Fernando? Explica pra gente por quê. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Qualquer alimento enlatado, embalado a vácuo, esse processo que você retira o ar do alimento e então ele fica em condição de anaerobiose, a palavra é essa. E aí a bactéria, se houver contaminação lá dentro, ela consegue se reproduzir e produzir a toxina, que é ingerida junto com o alimento, e essa toxina é extremamente potente. Então, mesmo a quantidade pequena do alimento consumida pode causar botulismo, e o botulismo é uma doença muito grave. Como é que ele se manifesta, esse botulismo? Ele se manifesta por paralisias. Então, a partir de 4 horas após a alimentação, mas até 24 horas é a incubação, a pessoa começa a ter paralisia. Geralmente começa com paralisia dos olhos, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar, começa a ter paralisia da fala, a pessoa começa a travar, e aí a paralisia vai aparecendo em outras partes do corpo, mãos, pés, braços, pode chegar até a paralisia respiratória e a pessoa morrer de asfixia. A fase final do botulismo pode acontecer isso. A gente já teve caso em Alagoas também, né? Já tivemos caso uns anos atrás, exatamente com um alimento enlatado que 3 crianças comeram, uma criança morreu e outra ficou sequelada. Infelizmente pode acontecer isso em qualquer época, qualquer ano, porque não depende do clima, é uma condição do alimento. Então todo alimento enlatado, embalado a vácuo, se a lata estiver estufada, se a lata estiver amassada ou com ferrugem ou fora do prazo de validade, esse alimento não deve ser consumido. A gente sempre ouviu falar bastante do botulismo no palmito, por exemplo. Então, qualquer problema na lata, ou naquele vidro, naquele frasco, é problema? É problema. E o palmito é um problema grave porque o palmito é consumido cru, né? E pior ainda, se ele a contaminação, se ele vier embalado a vácuo, o perigo é maior. Mas qualquer alimento enlatado pode fazer isso. Então, carnes, aves, vegetais enlatados, inclusive palmito, qualquer um deles pode fazer isso. O botulismo aí, no caso, essa bactéria, essa toxina, ela é usada em tratamento estético também, mas explica qual que é a diferença no caso. Isso, é a própria toxina da bactéria, que é diluída milhares de vezes, e ela é inoculada, por exemplo, para diminuir vincos do rosto, ele ajuda a melhorar. Isso aplicado num local, na dose correta, não causa maior problema. O problema é quando você consome o alimento com a quantidade maior de toxina, e aí pode aparecer a doença, botulismo, que é uma doença muito grave. Certo, obrigado pelas informações. Então é aquele tratamento, né, Wilson? Aquele do Botox é exatamente essa toxina do botulismo, mas feito em clínicas autorizadas, manipulado com todo o cuidado que se tem, não oferece nenhum risco aí para a saúde da pessoa. Mas no caso dos alimentos, o botulismo ali, então tome cuidado. Alimento fora do prazo de validade, alimento muitas vezes aquele frasco de vidro, ou então aquela lata que esteja amassada, uma condição um pouco estranha, ferrugem muitas vezes naquela tampa, isso tudo pode causar o botulismo. Então, muito cuidado. Volto com você.